liberta o homem da ideia da doença, da causa da doença. E ao libertar, a doença é eliminada, desaparece a doença. Isso também é explicado pelo efeito placebo. O efeito placebo é o teste que fazem para testar o remédio. O mesmo número do grupo de pessoas, por um lado dá uma pílula de farinha de trigo e do outro lado dá o remédio. Não diz se é remédio ou é farinha. Mas se o efeito do grupo das pessoas que tomaram pílula de farinha, for igual ao do remédio, significa que o remédio não tem nenhum efeito positivo. É melhor dar pílula de farinha. E isso acontece efetivamente. A minha mãe me dizia, remédio, se você acreditar que cura, se tomar pílula de farinha de trigo, fica bom. E ela contava a história do professor Katsunito Kurisa, né? Ele era médico, e ele contava que quando, uma certa vez, ele foi numa pescaria no interior, e aí foi chamado por um pessoal lá que dizia que tinha uma pessoa doente. Ele, ao examinar, viu que não era uma doença muito grave, mas também requeria uma assistência. Não tendo o que fazer no momento, ele preparou 3 pílulas de farinha e fez aquela cara solene do doutor e disse: esse remédio é um remédio caríssimo, que por acaso tinha na minha moleta aqui de primeiro socorro. Se você tomar essas pílulas 3 vezes ao dia, você vai ficar bom. E de fato aquele doente ficou curado. E então minha mãe dizia isso: você tem que tomar qualquer pílula, acredita que vai curar. E realmente está certo. Os remédios são instrumentos auxiliares, né? Remédio, na verdade, ela ativa a força curativa, ajuda a força curativa da vida. Os medicamentos e os processos terapêuticos têm apenas a função de auxiliar a força curativa natural da vida. À medida que passamos a depender mais dos medicamentos, ocorre a redução da força curativa da vida. Por quê? É isso que acontece hoje em dia. As pessoas têm baixa força curativa. Por quê? Por causa da medicina, do remédio. Você acredita em Deus ou na matéria? Bom, para saber isso, você precisa colocar numa balança, né, e medir. Se de um lado você bota Deus, do outro lado do prato você coloca a matéria. Se pender para o lado da matéria, significa que você acredita na matéria. E isso significa que sua crença de que você é matéria faz com que você seja governado pelas leis da matéria. Ou seja, a nossa saúde, no caso, dependeria das condições materiais, do vento, do frio, da alimentação, do vírus, etc, etc. Condições materiais, condições exteriores, assim. Quanto mais se apoiar na matéria, mais fraco vai tornar sua capacidade de manifestar a força que vem de Deus, que é a força curativa alojada no seu interior. Bom, se a balança pender para o lado de Deus, significa que o estado de saúde depende menos de leis materiais e mais da força curativa da vida. A força curativa da vida vem da fé em Deus, em crença em Deus. Por isso que a balança tem que pender para o lado de Deus. Se você pender só para o lado da matéria, você se torna prisioneiro da matéria e de coisas materiais, de recursos materiais. Depende da condição material, do vento, do frio, da alimentação, fatores externos. Se tua balança pender para Deus, você vai ter força curativa, não vai depender de fatores externos. A medicina não pode dispensar Deus, né? O erro dos materialistas é querer fazer tudo com a própria força material, força física, deixando Deus de lado.
Remédios podem combater, neutralizar, destruir elementos nocivos que atacam células. Mas quem purifica o sangue, reconstitui tecidos danificados é a força da vida, é a força vital. A matéria em si não pode mover nem mudar de forma. Matéria é matéria, ela não tem força nenhuma. Esse copo, ela não se move por si. Alguém já viu um copo se mover por si? Bom, se mover é problema. É preciso que entre em ação a sabedoria, a vida, que se aloja em nós para mover os elementos inúteis, manter os elementos necessários e formar novas células. Dentro do nosso corpo é constituído de células, essas células morrem, são substituídas de tempos em tempos e a força da vida repõe essa célula. Então, mesmo que por acaso uma célula esteja com um problema, esteja sendo atacada por vírus, aquela célula morre e vem nova célula e repõe, senão nós ficaríamos ocos. Imagina o vírus atacando as células, matando a célula e ia ficar oco. Não acontece isso. É reposto e os órgãos continuam funcionando. Quem faz isso é a força da vida. O remédio combate, destrui os elementos nocivos que atacam as células, os vírus. Mas quem faz a purificação, quem elimina as células estragadas, mortas e repõe a força da vida. Então, a medicina, o remédio não cura, o remédio combate. Se você tiver 100% de fé em Deus, pode deixar de tomar remédio. No sétimo ano tem muito relato de pessoas que deixaram de tomar remédio e se curaram. Mas eu não recomendo fazer isso se você não tem a plena consciência de que você é vida perfeita. Fazer isso só para dizer que eu vou fazer. Já vi muitas pessoas fazerem isso, até pela colocação errada, às vezes nas palestras. Não precisa tomar remédio. Realmente não precisa tomar remédio, mas não precisa tomar desde que sua força da vida, tua consciência, a vida esteja elevado. Se tua consciência, a vida não estiver elevada e você deixar de tomar remédio, só vai piorar. A matéria não move. Então, a transformação, a criação de novas células não é feita pela matéria. A matéria não possui inteligência. Para reparar o órgão danificado pela doença ou pelo vírus, é necessário a vida e a sabedoria da vida, e esta vem do princípio da vida alojado no nosso interior. O princípio da vida, já falamos, é como se fosse uma semente. Semente traz dentro de si todo o processo, de criativo, de desenvolvimento da planta. Da mesma forma, o princípio da vida, o dissô da vida que está dentro de nós, repõe as células e restabelece o estado original. Tem um relato, onde contei isso nos vídeos anteriores, de um senhor que foi na guerra e uma bala de fuzil tinha despedaçado em 50 pedaços o osso do fêmur. Ao conscientizar que o dissô do fêmur, o princípio da vida do fêmur, é alguma coisa intacta que está dentro dele, em pouco tempo se restabeleceu, porque mesmo células dos ossos são substituídas em 5 anos, mais ou menos. Todas as células do nosso corpo são substituídas. E a célula nova nasce perfeita. Célula nova do osso não nasce trincado, não nasce quebrado, não existe isso. No modelo da semente que se aloja no princípio da vida, não existe osso quebrado. Então, o normal era, em no máximo 5 anos, o osso voltar a ser normal. Mas o que impede é a força da mente. A crença de que o osso está quebrado faz com que
as células novas sejam colocadas de forma quebrada. Coisa inacreditável, mas é isso que faz. Por isso que o Dr. Masaru Taniguchi diz: o milagre é continuar doente, o normal é curar. Não é possível existir medicina sem Deus por causa disso, porque o princípio da vida que se aloja no nosso interior é Deus. Se não tivesse esse princípio, não haveria a reparação das células, a reposição das células perfeita naquele órgão e que sabe executar exatamente com perfeição a função daquele órgão, que é diferente. Imagina uma célula do coração, ou do olho, ou do ouvido, são funções totalmente diferentes. Mas como é que aquela célula sabe que ele é a célula do coração, que é a célula do olho? Por causa do princípio da vida que aloja dentro do homem. De onde vem o poder da cura? O poder da cura, então, vem desse princípio da vida, do dissô da vida. Deus concretiza suas obras na Terra através dos seres humanos. O homem é filho de Deus que veio aqui para manifestar as obras dele na Terra. Se serenarmos a mente, procurarmos ouvir a mensagem silenciosa de Deus, certamente Ele nos indicará a melhor forma de agirmos e que devemos para realizar na Terra a sua vontade. Isso significa que para você realizar a vontade dele na Terra, você tem que estar com saúde perfeita. Claro que ele vai mostrar como reparar. Aliás, ele vai reparar, nem vai mostrar. Vai fazer ativar o princípio da vida e vai se curar. O que impede isso é a crença errada que Deus é um ser que está longe, no céu, que o homem precisa ir no céu ou Deus vir do céu para te ajudar. Por isso que não acontece a cura. Fica pedindo para Deus vir ajudar quando Deus está dentro do homem. O homem não precisa ir até o céu para ser salvo por Deus, nem Deus precisa vir até você. Basta entrar em contato. Isso que diz na Sutra Sagrada: Deus é a fonte luminosa do homem, o homem luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Não existe luz sem fonte, não há como ter essa luz aqui. Existe porque tem a fonte. Fonte, se não tiver luz, não é fonte. Então não existe fonte sem luz, não existe luz sem fonte. Da mesma forma, não existe homem sem Deus e não existe Deus se o homem não existisse. O homem não precisa encurtar a distância. Esse é um relato que tem no livro do Dr. Masaru Taniguchi, um engenheiro elétrico. Ele tinha uma filha, já contei isso, vou contar bem rápido. E ele, quando leu essa parte da Sutra, ele ficava mentalizando. Uma engenheira elétrica, entendia muito a questão da luz. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Ele ficava repetindo isso durante o trajeto ir ao trabalho e ao voltar. Um dia, depois de algum tempo, que ele entendeu que luz e fonte era uma coisa única, não existe uma separação, e ele achava que tinha que aproximar. Quando ele entendeu isso, naquele dia eu retornei em casa, a filha que estava paralítica estava curada. Deus nos está orientando o tempo todo, mesmo sem estarmos pensando nele. Muitas pessoas pensam que Deus está longe, acham que Deus não está cuidando de você. Deus está todo o tempo cuidando. Quando a nossa mente não está voltada para Deus, nós perdemos o contato com Ele, né? E pensamos que Deus não me protege, Deus não me orienta, mas isso não é verdade. Deus é onisciente, onipotente. O que afasta o homem de Deus é o pensamento materialista, quando você está preso na matéria. Aí não tem como estar conectado com Deus. A mente presa na matéria. Tua consciência está 100% material. Quanto mais tua consciência for material, menos você
tem a orientação de Deus, porque você não conecta, tuas ondas não combinam, na verdade. A forma de fazer a união, conexão com Deus é a meditação. O melhor meio para acelerar a mente e ouvir a voz de Deus é a meditação Shinsokan. Por maior que seja a dificuldade que você está enfrentando agora, não se desespere. O que você deve fazer é voltar-se para Deus que está dentro de você. Por mais grave que seja a doença, por mais grave que seja a situação sua, da vida, o problema, não se desespera. Solta, volta para Deus que está dentro de você. Não é o Deus que está no céu, não precisa rezar assim. Não precisa nem fechar os olhos, nem juntar a palma. Deus me orienta. Deus me ajuda. Caso esteja doente, volva a sua mente para Deus. Concentre seu pensamento no fato de que Deus está fornecendo incessantemente novas forças vitais ao seu corpo. Vire-se completamente em direção a Deus. Não pode servir a dois senhores. Tem que voltar completamente para Deus. Abandonar a matéria. Por isso que muitas vezes acontece cura de pessoas que estão doenças gravíssimas, que já foi abandonado pela ciência, pela medicina. A pessoa se entrega a Deus, não serve a dois senhores. A pior coisa que você vai fazer vou rezar para Deus, mas por via de dúvida vou tomar remédio. Ou vou tomar remédio, mas por via de dúvida vou rezar para Deus. Não faz isso. Confie no amor em Deus. O próprio remédio é manifestação do amor. Os pesquisadores que dedicam horas, varando noite, 4 horas, 7 dias da semana para tentar encontrar um remédio, uma cura. Isso é amor. O que cura é esse amor, a força do amor. Depois tem a questão dos laboratórios que comercializam. Mas o que importa é a origem do remédio. O amor do cientista, dos pesquisadores. O cientista é vida de Deus, é filho de Deus que está procurando uma solução. Então você tem que confiar nesse amor dos remédios. Se a crença que o remédio cura for maior do que tua crença na doença, ela vai curar. Remédio, o Dr. Masaru Taniguchi, é uma ilusão que combate outra ilusão. Ilusão porque é uma crença. Combate ilusão porque é crença que doença existe. Tem que voltar a concentrar seu pensamento em Deus, não na doença, que é o que não faz. Quando a pessoa está doente, fica só pensando na doença. O que eu tenho que fazer para me curar? O que eu tenho que fazer para me curar? Só fica pensando na doença. Para de fazer isso. Volte. Acredita na sua força vital. O que afasta o homem do mundo dos seres saudáveis é da crença materialista que está simbolizada na expulsão do jardim do Éden, comeu o fruto da árvore do conhecimento, enganado pela serpente que é a matéria. É o materialismo, ou seja, na verdade não teve expulsão do jardim do Éden. A consciência materialista que se afastou do jardim do Éden. O jardim do Éden não é coisa material. Tua consciência material, por isso que é enganada pela serpente, afastou do mundo dos seres saudáveis. O que tem que fazer para retornar ao mundo dos seres saudáveis? Abandonar a consciência materialista. Para isso, você tem que comer o fruto da árvore da vida. As parábolas do retorno do filho pródigo. O filho pródigo se perde no mundo, mas quando retorna, o pai recebe de braços abertos. O que tem que fazer? É a prática do Ryugu Mugen Kyokyu, reino de Deus de infinita provisão. Vai dizer, isso é prática da prosperidade. É prática da prosperidade porque o reino de Deus é o lugar onde tem a provisão infinita, mas também provisão infinita quer dizer saúde, né, alegria, felicidade.
perfeição absoluta. Se ler a prática nas palavras iniciais, né? Nesse momento, o filho pródigo retorna ao reino de Deus, é recebido pelo Pai. A prática do Ryugo Mugen Kyokyu é o retorno do filho pródigo ao reino de Deus, ao jardim do Éden. É comer o fruto da árvore da vida. Quando a mente perde o comando, perde a autonomia, tomado do pavor pelo medo, o temor, o medo toma conta da pessoa. O pavor. Quando a mente não conscientiza de que ela é o comandante do corpo e abre mão dos seus direitos, curvando-se diante do temor, surgem as doenças, sofrimento, tristeza, depressão, angústia e assim por diante, todos os problemas. Quando você curva-se ao temor, ao materialismo, o que tem que fazer? Quem comanda o corpo é a mente. A mente comanda o corpo, a matéria e o mundo fenomênico. O que acontece aqui é a criação da mente humana. A cena que você está vivendo aqui, do medo, do terror, da doença, da angústia, do sofrimento, da depressão, da tristeza, é cena do filme que você criou através de um pensamento errado 1, 2, 3, 5, 10 anos atrás. Coisa que você criou aqui bem atrás, 1 ano atrás, 10 anos atrás. Está se manifestando. Por quê? Porque você se curvou ao medo, ao temor, à doença, ao pavor, à tristeza. O que tem que fazer? Corpo, que é matéria, corpo que está doente, não tem poder por si de comandar as células, já vimos isso. O que tem que fazer é recuperar a autonomia da sua mente. Cabe à mente dirigir a força vital, cuidar da saúde do corpo, substituir as células novas, corrigir as falhas do funcionamento da célula. A mente tem que fazer isso, dirigir a força vital, substituir as células estragadas por células novas, perfeitas, e voltar ao estado normal. Por que não faz isso? Porque você perdeu o comando. O homem é rei. Deus deu poder ao homem de governar sobre todas as coisas. Isso está escrito lá. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Antes de encerrar, o que tem que fazer? Você é vida, comandante da sua vida. Agora, você tem que tomar conta. Nesse momento, no agora, no presente, você é o comandante, você é o rei. Deus deu todos os poderes. Para você exercer o poder, você tem que mandar, tem que comandar. O subconsciente, onde está guardado isso, precisa ser ordenado. Isso aqui é passado, passado não existe. Poder foi dado ao homem por Deus. Então você tem que afirmar: eu sou o comandante. Eu sou o comandante. Pelo poder que Deus me concedeu, eu te ordeno. Temor, medo, vai embora. Ela vai desaparecer. Pelo poder que Deus me concedeu, eu te ordeno. Doença, você não existe. Isto é pensamento errado do passado que criou. Você não existe, você não tem força. Aquele que deu poder, me deu o poder de te dizer: eu te ordeno, vai embora, desapareça. Pelo poder que Deus me concedeu, sofrimento, tristeza, angústia, vai embora. Pelo poder que Deus me deu, eu te ordeno, tristeza, depressão, vai embora. Você tem que ordenar. Você é comandante, mas comandante da ordem. Se você não der ordem, ninguém vai te obedecer. A única coisa que tem que fazer é: eu sou o comandante, eu ordeno.
Não precisa nem botar como está aí pelo poder de Deus que me concedeu. Mas as pessoas que não sentem segurança, usa pelo poder de Deus. Deus me concedeu, mas não precisa nem colocar isso. Eu te ordeno, é o suficiente. Eu te ordeno. Eu sou o Filho de Deus. O Filho de Deus te ordena. Ilusão, doença, pobreza, tristeza, não existe. Que não existe, não existe. Só tem que desaparecer.